Boa noite. Hoje coube a mim, então, dar uma palavrinha com vocês para fazer a abertura dos trabalhos da casa. E eu trouxe a princípio aqui uma leitura, um comentário, uma troca de experiência, um entendimento com relação a um salmo muito conhecido de todos vocês. Muitos provavelmente conheçam até de cor. É o Salmo 23. E para fazer uma adequação desse próprio salmo à nossa caminhada aqui nesse plano hoje, para ver qual é o entendimento que a gente tem e qual é a interpretação que a gente pode dar para ele, realmente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada faltará? Em que sentido? O que a gente busca, não só vocês aqui hoje, o que todos nós buscamos aqui? Alguns se colocando a serviço, outros vieram consultar para receber as suas ajudas aqui hoje, conforme precisem, mereçam, né? A gente busca sempre o que a gente quer, mas a gente não recebe o que a gente quer, a gente recebe o que a gente precisa e o que a gente merece, né? O que significa nada me faltará? Muitas vezes interpretamos esse versículo de forma literal, como se ele prometesse uma vida sem dificuldades, mas não é disso que se trata. À luz da doutrina espírita, nada me faltará quer dizer que não nos faltarão os recursos espirituais para enfrentarmos as provações da vida. Fé, coragem, consolo, direção, orientação, intuição. Mesmo em meio à dor, à doença, à perda ou à injustiça, Deus está presente, sustentando nossa alma. Nada nos faltará. Nada nos faltará de fé. Estamos aqui nessa jornada desse plano agora, utilizando esses corpos físicos para cumprir com essa jornada. No intuito de cumprir um acordo que foi feito para podermos voltar. Nada nos faltará, vai ser tudo mil maravilhas, sem um problema, sem uma preocupação, sem uma dor, é só termos muita fé e pronto. Não. Justamente o contrário. Vamos passar pelas provações. Passamos, estamos passando e vamos continuar passando por elas até o final da jornada. Porque sentadinho numa cadeirinha, tomando um chazinho, um copo d'água, a gente aprende alguma coisa? Então, a gente aprende passando pelas situações que nos causam desconforto, que a gente considera que sejam desfavoráveis à nossa caminhada e ao nosso real intento, que a gente sempre procura mais do material, né? Infelizmente, a grande maioria é isso. Só que a cada nova dificuldade, aquela é a prova que vai fazer vocês aumentarem o merecimento de cada um e subir um degrau naquele nível de evolução que a gente veio buscar. Que a gente chega num determinado nível e a gente, pelo cumprimento do acordo, ou não, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente acredita se quiser, faz se quiser, aceita se quiser, pelo cumprimento do acordo, se tiver o entendimento e o fizer assim, a gente vai subir o nível e voltar para casa lá no final muito melhor do que quando aqui chegou. A jornada do pastor e das ovelhas, o que é um pastor? O Salmo 23 é atribuído ao rei Davi, que teria o escrito quando estava cercado em um oásis à noite por tropas de um rei inimigo. E no intuito de pedir forças a Deus contra o perigo, as palavras desse salmo serviram para fortalecer sua fé, de que Deus não abandonaria apesar das dificuldades. Nos serve para mostrar que todos temos momentos difíceis, mas que se tivermos Deus ao nosso lado, fé e confiança, podemos enfrentar nossas batalhas. Davi foi pastor de ovelhas e conhecia bem
o cuidado necessário para protegê-las. O Salmo usa essa imagem para mostrar que Deus guia, protege e consola, como um pastor que nunca abandona o rebanho, mesmo quando ele passa por vales perigosos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E a gente anda, de vez em quando. Muitas vezes por culpa nossa, não porque estivesse no nosso acordo. Porque como estamos aqui, somos imperfeitos, somos humanos, a gente resvala, a gente tropeça, a gente cai. Se não fosse isso, não precisaríamos estar aqui. Ou se fosse muito mais fácil, que não precisássemos passar pelas provações, nós viríamos com um polígrafo, leríamos até o final, faríamos uma prova e voltávamos para casa, melhor ou pior, dependendo do resultado. Não. O acordo é de cada um, ele é personalíssimo. Tu tem o teu, tu tem o teu, tu tem o teu, eu tenho o meu, não posso cumprir o teu. Mesmo que eu queira te ajudar dessa maneira, não. Pois eu vou estar me prejudicando e te prejudicando. Independentemente de entender que, às vezes, na tentativa de te aliviar de um peso, de uma dificuldade, de uma dor, vou estar te tirando a oportunidade de aprender por que e para que aquela situação veio no teu caminho, não no meu. Mas eu, estando bem, consigo ajudar ele, sem cumprir o dele, sem me intrometer no dele. Nada nos faltará, ele vai sempre estar conosco. É a mesma questão daquela passagem das pegadas na areia. Naquela extrema dificuldade, tinha só um par de pegadas. Quem é que estava caminhando? Quem é que estava sendo carregado? A outra passagem da porta estreita, que muitos aqui nessa jornada procuram sempre na caminhada inteira, sempre, quando possível, vou passar pela porta larga. É mais larga, é mais confortável, é mais fácil, é mais tranquila. Só que na hora de voltar para casa tem que passar pela estreita. É isso. Não te conheço. Não te conheço. Cuidado. E qual é a visão espírita desse sofrimento? No Espiritismo, o sofrimento é visto como instrumento de aprendizado e evolução. Como diz Paulo de Tarso, o bom combate, o desconforto, o sofrimento e a felicidade são parte de um plano maior. Todos fazem parte do nosso acordo. Que pelo nosso livre-arbítrio pode ter um peso maior ou menor, pelo nosso entendimento. Esse peso do nosso acordo, quem dá na maior parte das vezes somos nós mesmos. Ele veio sendo plenamente passível de ser carregado, cumprido e acabado até o final da jornada, tranquilo e calmamente. Depende do nosso pensamento, do nosso entendimento e do nosso livre-arbítrio. Devemos deixar de lado o papel de vítimas e assumir o de aprendizes, confiando em Deus, que Deus nos dá exatamente o que precisamos para crescer. Somos todos amparados pelas forças espirituais o tempo inteiro, especialmente cada um de nós pelo seu anjo da guarda, que acompanha cada um o tempo inteiro. Deem importância. Ouçam, conversem com ele. Sintam, aumentem a espiritualidade, a sensibilidade para cada vez mais poderem, durante o cotidiano, sentir a influência dele em cima do corpo espiritual de vocês, orientando, guiando, instruindo, sempre pelo caminho mais correto, não o mais fácil. Nunca. Temos sofrimentos, dores, perdas, sim, mas não somos vítimas. O que é a confiança da providência divina? Não é sobre a ausência de dificuldade, mas a certeza que Deus proverá tudo o que é essencial para o nosso crescimento. Deus não falha. O que pode nos faltar aos olhos no mundo, não falta ao espírito de cada um de nós. E aí voltamos à nossa responsabilidade. Cada um para consigo. E de início, como viemos para cá, tivemos essa oportunidade, cada um de nós foi ofertado um acordo para retornar e melhorar, a obrigação primeira de cada um de nós era para conosco mesmo. Independente de termos ligações afetivas mais próximas ou mais distantes,
O teu acordo, a tua obrigação primeira é com o teu espírito, contigo. Quer fazer bem para os outros? Faça, mas primeiro tu. Porque se tu não estiver bem, tu não vai conseguir ajudar. Não como tu quer, como tu pretende ou como eles precisariam. Cada um cumpra o seu. Faça bem para si mesmo, para depois, se for possível, necessário, vocês consigam ajudar quem quer que vocês queiram, mesmo sem precisar falar e nem fazer nada. Simplesmente pelo pensamento, pela vibração, pela energia, pelo exemplo. Quando encaramos o salmo na prática, nada me faltará, não esqueço. Quando estivermos diante de um problema, lembraremos: o Senhor é meu pastor, Ele me guia, nada me faltará, independente da situação. Terei tudo o que for necessário para a minha evolução. No entendimento espírita, o que nos é dado, seja prazer ou dor, está sempre de acordo com a nossa necessidade evolutiva daquele momento, conforme o nosso merecimento. Portanto, nada me faltará significa que teremos tudo o que for necessário ao nosso progresso moral e espiritual, mesmo que aos olhos do mundo e aos nossos mesmos, falte-nos algo material. Em bons momentos, sejamos gratos. Em momentos ruins, difíceis, dolorosos, aprendamos, confiemos e sigamos em frente. E num nível maior evolutivo que nós conseguiríamos e conseguimos, se quisermos, alcançar, agradecemos mais que aos momentos bons que a gente passa. Porque pelos bons estamos aqui aproveitando todos os presentes que nos deram. Nos difíceis, ultrapassando cada um deles e aprendendo, estamos cumprindo nosso acordo e evoluindo espiritualmente para voltar melhor para casa lá no final. Aí é que deveríamos agradecer e entender para que cada situação daquelas acontece na nossa caminhada. E elas vão continuar acontecendo. O peso de vocês. O Salmo 23 é um convite à confiança plena em Deus. Não é sobre viver sem problemas, mas sobre não perder a fé. Como nos ensina um provérbio um tocante à fé também, segura na mão de Deus e vai, ela te sustentará. Não temas, Deus provê aquele que tem fé. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar? Não. O Senhor é meu pastor e Ele não vai nos faltar. Nunca. Tenho certeza. Reflitam. Procurem entender. Apliquem na caminhada de vocês para deixar o cumprimento e o acordo de cada um de vocês mais leve, mais tranquilo, mais calmo. Vão desaparecer os problemas? Não. Mas a gente encara de uma maneira muito diferente. É simples. Só não é fácil. Mas é simples. E todos nós, se quisermos, podemos. Cada um de nós. Todos podemos e todos conseguimos. É só acreditar, confiar e entender. Peço que todos fiquem bem à vontade, descruzem pernas, braços, que estejam recebendo um passe, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, descarregando todo e qualquer mau pensamento, energia e vibração baixa que eventualmente os esteja acompanhando, e que qualquer outra eventual dificuldade ou procura que vieram aqui solucionar, transpor, entender, seja e já esteja sendo atendida, esclarecida, curada, que todos nós possamos, com esse passo e com esse entendimento, com essa orientação, deixarmos a nossa caminhada cada vez mais leve, mais clara, buscando a nossa evolução final, para que voltemos para casa com um acordo cumprido,
em muito melhor condição do que quando aqui chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Assim é e será com certeza. Tenha uma boa noite e um bom atendimento.